Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma análise técnica semanal. Hoje nós vamos falar sobre a Bitcoin Cash, né? Ela subiu bastante aí nas últimas 24 horas. A gente está gravando aqui no dia 9 de fevereiro, às 10 horas da manhã. E você que não é assinante do meu canal, clica aqui no botão abaixo, se inscreva e coloque também o sininho, pois assim você receberá conteúdos de altíssima qualidade, com certeza o melhor conteúdo de trading hoje da América Latina, para que você possa saber, né, informações antes da concorrência e poder fazer suas operações, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que uma das coisas muito importantes numa operação de trading é você estar com seu emocional legal, seu emocional adequado. Se você está num dia que não está num dia muito bom, acordou com o pé virado, com o pé à esquerda, enfim, existem vários termos, né? Eu nem me lembro de todos. Mas é aquele dia que você acorda e você não está bem. É recomendado você não operar nesses dias, tá bom? Se você quer operar, é importante você ter um tempo para você poder estudar a matéria, entender como funcionam os gráficos e aos poucos operando com valor pequeno, para você ganhar confiança e segurança nas suas operações. São coisas básicas, mas na grande maioria as pessoas não seguem. Ficam muito preocupados em correr atrás de notícia ou ficar focado só numa parte técnica, sem se atentar que o psicológico, que é o que a gente fala lá no nosso treinamento, né, no Bitcoin Trader, a questão do mindset é muito importante, né? E esse método que eu falo, que é o mindset, que é a programação neurofinanceira, eu sou a primeira pessoa no mundo a falar sobre isso, né? Eu sou criador desse método. Então, é muito importante e eu vejo que cada vez mais o que faz o trade, né, ou o investidor saltar e ter um nível acima dos demais é trabalhar o seu mindset. Então vamos lá. Agora vamos para a parte técnica, né? Você vai entender aqui como funciona a questão do gráfico. Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin Cash na Bitfinex. Estou usando o TradeView. Você pode usar o TradeView também, gratuito. Você consegue trabalhar até 3 indicadores no TradeView no gratuito, tá bom? Deixa eu traçar aqui, deixa eu botar aqui no gráfico de 4 horas, só para você entender como funciona a análise, né? Se você analisar o gráfico de um dia, olha só, olha a diferença do gráfico de um dia, tá? Olha a diferença do gráfico de um dia, em questão de volume financeiro, né? No gráfico de um dia, tá? A gente vê, por exemplo, que aqui, ó, deixa eu botar aqui. Se a gente pegar, ó, esse período aqui que teve um pump danado, que foi em novembro, que o pessoal estava atacando o Bitcoin, e depois nós tivemos esse volume aqui também, que foi bem significativo, tá? Que foi em 18, mais ou menos, em 18 de dezembro, se eu não me engano, tá? Nós temos esses dois volumes aqui. Tem esse aqui também, que foi legal, né? Mas a partir daqui, ó, o volume diminui bastante. Essas barrinhas aqui são os volumes financeiros, tá bom? Então, assim, esse é o primeiro ponto você se atentar. Então, no diário aqui, o volume ainda está bem menor do que os outros. Porém, se você analisar o gráfico de 4 horas, você vai ver que o volume aumentou consideravelmente nas últimas 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 4, 20 horas, né? Nas últimas 20 horas, bota aqui mais aqui, umas 30 horas, né? Podemos colocar 30 horas. Então, nós vemos aqui que o volume aumentou consideravelmente, né? O volume aumentou consideravelmente, principalmente o volume de compra, né? O volume de compra, tá? No vídeo anterior, eu tinha dado a dica disso aqui, né? Que é o estoque RSI, né? Que é quando ele começa a ficar sobrevendido, né? Se você pensar no gráfico aqui de 4 horas, né? Quando ele já estava sobrevendido, e nós colocarmos no gráfico de 1 hora, no gráfico de 1 hora, né? A gente vê que ele também já estava sobrevendido aqui, né? Da mesma forma que aqui ele também ficou sobrevendido, mas ele foi e depois voltou, né? Aqui ele estava sobrevendido. Ele teve um acúmulo de força aqui, é o que a gente chama que o mercado fica meio que lateralizado, né? E aí é o momento que existe uma consolidação, né? Uma consolidação que foi exatamente esse rompimento aqui. Quando ele rompeu, o mercado ele começou a andar e andar muito forte, né?
Isso aqui foi a parte que ele andou de lado. Porém, esses andar de lado aqui, você consegue fazer várias operações e saídas, né? Que foi o que eu falei no vídeo da Ada Cardano. Se você não assistiu o vídeo da Ada Cardano, eu passo uma estratégia lá sobre day trade, tá bom? Então, teve um acúmulo aqui e ele começou a subir, tá? Vou colocar mais um indicador aqui, que é o indicador das médias móveis exponenciais, MMA. Vou botar, MA, média móvel exponencial, tá? Vou colocar um aqui, vou colocar outro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, eu vou colar um vai ser 9 e o outro vai ser 21, né? Eu trabalho com 9 e 21 dias. Aí boto 21, você vem aqui em estilo, troca a cor, né? Para você saber diferenciar. Tá bom? Então você tinha a média aqui de 9 de 21. Você vê que aqui, ó, essa parte que eu falei da consolidação, né? Olha que interessante. Nessa parte que eu falei da consolidação, né? Tá vendo que ele ficou durante um tempo cruzando essas linhas, né? Ficou cruzando essas linhas aqui. Ele vinha com uma tendência de baixa, né? Que ele estava trabalhando abaixo das linhas, né? Tentou subir uma vez, voltou de novo e ficou durante muito tempo andando abaixo dessa linha, né? Ela estava com tendência de baixa aqui. Aí ele cruzou de novo e voltou. Quando ele voltou, o mercado já não ficou abaixo das linhas. Você vê que toda vez que ele ia acima aqui, ó, ele foi acima, voltou para baixo. Foi acima e voltou para baixo. Aqui ele foi para cima e não voltou para baixo. Ele ficou andando sobre as linhas. Então aqui o mercado já estava numa certa indecisão, né, ganhando força aqui no gráfico de 1 hora. E aqui já estava começando a ficar sobrevendido. É claro que eu gosto muito mais quando está desse jeito aqui, ó. Gosto muito mais, tá? Porém, tu tem que ficar ligado nos sinais, né? Aqui o mercado já começou a dar sinal. Já começou a dar sinal, porque o volume aumentou bastante, o volume de compra, tá? Aumentou bastante aqui o volume de compra. Então aqui seria um momento bacana para você entrar. E outra coisa, o Bitcoin Cash ela já vinha de quedas já de vários dias. Muitas moedas já tinham se recuperado, né? Já tinha se recuperado. Ele vem de uma queda aqui, ó, desde o 0,24 foi a 0,20. Deixa eu colocar as linhas aqui para você entender. Ela veio dessa queda aqui, depois ela teve essa aqui, que batia 0,20 e voltava, né? 0,20 e voltava. E aí ela veio caindo, 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 ó. Vários dias, né? Um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vinha caindo, beleza? Se você analisar, por exemplo, o gráfico de outras moedas, como por exemplo, vamos pensar na Litecoin, LTC, BTC, tá? LTC, BTC. Tá, vou botar aqui. Se a gente analisar no gráfico, a gente vê que ela vinha de queda e aí depois ela teve uma porrada para cima, né? Teve uma porrada para cima. Isso na Litecoin. Vamos olhar o BTC. BTC dólar. Bitcoin. Ele vinha de queda, 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 e aqui, né, que foi no dia 6/8, ele subiu, né? Ele veio daqui e subiu. Se eu botar no gráfico de 4 horas, você vai entender o que aconteceu, né? Ele teve essa queda aqui e a partir daqui ele começou a subir, né? Começou a subir. E a Bitcoin Cash não tinha subido, não tinha se recuperado, né? A Litecoin já tinha se recuperado, Bitcoin já tinha se recuperado, a Ethereum se recuperou em parte e outras moedas tinham se recuperado. A Bitcoin Cash não tinha se recuperado ainda, então isso também é um sinal. Aí que eu digo que é importante você ter o mindset correto, né? De trabalhar o seu mental. Porque se você não tem um mindset adequado, o que acontece? Você fica atrelado só ao gráfico, mas não se atenta às outras coisas, né? A trabalhar o seu mental, o seu coeficiente emocional para você entender e poder, assim, ó, tentar prever, né? Antecipar alguns fatos. Não quer dizer que você vai acertar, mas você pode, com o tempo, entendendo o comportamento do mercado, entendendo uma moeda, você pode antecipar algumas coisas. Então, existe uma possibilidade, sim, né, dela subir, já que as moedas em si já tinham se recuperado, aqui, ó, nesse time aqui, desses dias aqui, as moedas já estavam começando a se recuperar e ela era a única que não tinha se recuperado. Então, quando ela deu o sinal que o volume financeiro começou a aumentar,
era hora de você entrar comprado, né? E aí, é claro, ela estava bastante sobrevendida aqui. Então, era um bom sinal para você entrar comprado, né? Aí agora vamos analisar no gráfico de 4 horas. Você deve estar pensando, tá, e como é que eu faço, né? Você está falando de algo que já passou. Realmente, isso aí qualquer um faz, né? A grande maioria das pessoas falam isso, fala de algo que já passou. Porém, como eu falei, a gente procura na Universidade do Bitcoin falar de algumas coisas que já passaram, mas você entendendo a parte técnica por trás, de uma forma simples e objetiva e poder te passar algumas informações que podem estar acontecendo. Então, se você for analisar, ela teve uma alta muito grande, beleza? Teve uma alta muito grande. A gente pode, por exemplo, nesse caso aqui em particular, no gráfico de 4 horas, usar a retração de Fibonacci. Então, vou vir aqui nesse tracinho aqui, eu vou pegar a retração de Fibonacci e eu vou traçar de baixo para cima. Eu vou traçar o último fundo e vou até o último topo, tá bom? Vou até o último topo, tá? Vou até o último topo. Então, o que pode acontecer aqui? Ó? Se a gente for analisar, aqui, tá? A gente tem aqui sobrecomprado, né? Sobrecomprado. Existe uma possibilidade dele ficar aqui sobrecomprado ainda, dele voltar a testar de novo aqui esses pontos, né? Que são pontos importantes. E existe a possibilidade dele vir caindo. Tá, Rodrigo, mas se cair, como é que faz? Aí que está a questão, né? Existem alguns pontos de entradas aqui importantes, né? Que você pode estar, tem que ficar ligado, né? Um ponto importante é o aqui, ó, 0,5 da Fibo. Por que é importante? Porque ele já foi testado antes, ó. Tá vendo assim? Isso aqui, ó. Ele foi testado, né? Ele subiu, aí no gráfico de 4 horas caiu, quando caiu o mercado protegeu aqui e voltou a subir de novo. Ou seja, 0,14 é um valor que pode vir testar novamente, tá? Pode vir testar novamente, tá? Um outro ponto importante que está próximo, né, do 0,14 é o seguinte: se você traçar aqui a linha, você vai ver que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Olha só que interessante, olha como é fantástico, cara, você entender o gráfico, porque ele te dá muitos sinais, né? E aí tem gente que fala que isso aqui não presta, que bibibi, bababó, porque o cara não entende, né, cara? Olha só, isso aqui era um suporte. Olha quantas vezes o mercado bateu, voltou, foi, bateu e voltou. Ele era um suporte. Quando o mercado rompeu, olha só que interessante, gente. Quando o mercado rompeu, tinha batido, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu. Quando o mercado rompeu, o que ele fez? Ele foi até aqui, ó, foi até aqui embaixo. Aí ele voltou a subir. Aí esse antigo suporte, que era suporte e foi rompido, ele vira o quê? Ele vira uma resistência. Lembra da aula do suporte e resistência? Então, rompeu o suporte, virou resistência. O mercado foi lá e ele respeitou o antigo suporte que agora virou resistência. Ou seja, ele foi lá, tá vendo? Ele bateu exatamente nesse ponto aqui, que era o ponto que estava protegido como suporte. Ele voltou a cair de novo. E ele veio até aqui. E agora ele subiu. Quando ele subiu, rompeu, aí o mercado foi de novo para testar o antigo suporte de 0,142. Olha só que interessante, gente. Olha só que legal. E aí, é claro, se você tem noção do gráfico, você coloca seus pontos de entradas exatamente nesses pontos estratégicos aqui, tá? Então, existe uma possibilidade dele vir testar de novo esse ponto. E aí você fala, tá, prof, mas e aí, eu vou colocar tudo aqui? Não, né? A grande sacada é você trabalhar com ordens fracionadas. Então, se você vai colocar uma ordem de compra aqui, você vai colocar uma ordem de compra, a primeira ordem de compra, você vai colocar no 0,143, por exemplo, sempre um pouquinho mais. Aí a segunda entrada você pode colocar no 0,61 da FIBO, que é um número mágico, né? As pessoas gostam, adoram, que é no 0,39. Tá? Eu sempre boto um pouquinho a mais do que está aqui, tá? E aí, é claro, eu sempre falo para comprar fracionado, né, pessoal? Não comprar tudo de uma vez só. Aí, a terceira entrada, você colocaria aqui no 0,12, não, 0,13. 0,13. E a quarta entrada
igual a 0,121. Então você teria essas 4 entradas, né? E aí, como eu falei no vídeo da Ada Cardano, porque lá no vídeo da Ada Cardano, que eu falo sobre análise técnica da Ada Cardano, eu passo a estratégia do day trade, né? Lá eu falo um pouco sobre a importância de você trabalhar com day trade e quais são assim, os indicadores que você tem que usar. Aqui a gente está usando uma estratégia de swing trade, que é você colocar uma operação lá e aí você deixa parado lá, deixa guardado lá essa operação até bater. Aí depois que bater, nas ordens você coloca uma ordem de venda, né? Então, às vezes, a ordem, por exemplo, não chega lá na quarta ordem. Às vezes ele só bate a primeira, às vezes ele bate na primeira e na segunda e volta a subir, né? Mas existe uma possibilidade de correção, né? Aqui, por exemplo, aqui agora eu não entraria. É um momento arriscado, né? Eu colocaria nesses pontos de entradas aqui se eu tivesse que entrar. E aí vamos supor que eu tenha 10 mil para investir. Quando está momento de baixa, eu vou pegar só 20% do meu capital e dividir, né? Dividir por 4. E aí, nessa divisão por 4, eu vou colocar aqui em cada entrada. Então, nesse caso, 20% seria 2.000 e ia botar R$ 500 em cada uma dessas entradas. Então, essa é uma estratégia aí matadora que eu uso. Existem outras estratégias lá no meu curso do Bitcoin Trader que você também pode aprender a utilizar. Com isso, você consegue trabalhar no mercado de alto risco, né, muito alavancado, mas com manejo de risco, com um certo conservadorismo, né, com certo equilíbrio, para que você não perca seu capital. É como eu falo, agora no momento tem muita gente perdendo dinheiro no mercado, mas também tem muita gente ganhando dinheiro. Na realidade, não é muita gente, tem uma minoria ganhando dinheiro, porque são as pessoas que procuram estudar e seguir as pessoas certas, né? Então, é importante você saber quem você está seguindo, é importante você procurar estudar, né, entender como funciona isso, porque por mais que você talvez não concorde, mas você não concordar não quer dizer que vai mudar, né, a estratégia da análise técnica, vai mudar a estratégia do mindset, não quer dizer, porque existem pessoas que já validaram esse método, que está ganhando dinheiro com isso. Então isso não vai mudar. O que vai mudar é se você tomar uma atitude daqui para frente diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, não vai mudar. Então, se atente realmente a olhar o lado positivo e procurar estudar a matéria. Existem muitas pessoas hoje que passam informações na internet, mas não têm o mínimo de conhecimento do mercado. As pessoas são apenas papagaios de piratas passando notícia, beleza? Então, vamos lá. Já te passei as entradas aqui. Então é isso, pessoal. Na minha opinião, eu não entraria agora. Existe uma possibilidade sim dele ganhar agora, ó, ele ficar lateralizado, né? Isso aqui que está acontecendo acontecer com mais frequência. Então ele passar as próximas 4 horas aqui lateralizando, tá? Então o que acontece? Se ele ficar lateralizado aqui e isso aqui voltar a cair um pouquinho, né? E depois apontar para cima de novo, igual acontece aqui, ó, por exemplo, ele caiu aqui e depois apontou para cima de novo, né? Você tem que analisar o volume financeiro. Então, se atenta a gráficos, por exemplo. No momento que você vai entrar, você tem que atentar nos gráficos de 5 minutos. Você tem que atentar no gráfico de 15, né, gráfico de 15. Você tem que se atentar no gráfico de 1 hora, para você ver como é que está funcionando os volumes financeiros para você entrar no momento certo, né? Se você for pensar, por exemplo, para quem faz scalp, que faz entradas e saídas, a pessoa pode fazer diversas entradas, né? Por exemplo, no gráfico de 5 minutos aqui, ó, tá vendo aqui? Estava totalmente sobrevendido, ó. Bastante sobrevendido aqui no gráfico de 5 minutos, né? Então, aqui, se você entrasse aqui nessa operação, daqui, entrasse aqui e largasse aqui, ó, nessa operação, né? Você teria feito mais ou menos aí 3%, beleza? Aí vamos ver. Se estava nos 5 minutos, vamos ver se no 15 minutos também estava sobrevendido. Só ver aqui. Deixa eu voltar de novo nos 5 minutos aqui. Só para pegar o tempo certo, né? O tempo certo. Foi. Eu estou botando aqui, está aparecendo aqui embaixo. Ó. Foi 9/2, 3h20. 3h20. 9/2, 3h20. Vamos botar aqui 15 minutos. 9/2.
Ó, 9/2, 3,20 aqui, ó. Tava mais ou menos aqui, ó. Aqui ainda não estava sobrevendido, né? Estava com cara de queda ainda. Então, nesse caso aqui, ó, é muito mais arriscado. Eu não recomendo entrar, tá? Que foi a estratégia que eu passei lá na ADA Cardano, tá? Por quê? Porque o risco é muito grande. Porque isso aqui está num ponto que ele está lateralizado. Então, ele pode muito bem, né, cair e cair mais. Aí você entra aqui comprado e acaba estopando. Então, a grande sacada é quando você tem tempos gráficos como 5, 15, 30 minutos sobrevendido, beleza? Falei um pouquinho disso lá na aula anterior da Cardano. E é claro, se você quer saber mais, né, você pode depois fazer parte do meu curso, que eu ensino estratégias como essas e outras, né, mais avançadas, né, de uma forma mais aprofundada para você entender como funciona. Mas é claro, você que é autodidata, né, que não tem condições de fazer o curso agora, pode ir pegando essas dicas e ir operando, né? Quem sabe lá na frente você também faz parte da nossa tropa de elite, né? E contribui também aí pelo trabalho do prof aqui, tá bom? Então vamos lá. No gráfico de 5 minutos deu oportunidade, né? Mas no gráfico de 15 ainda não estava. Então vamos ficar ligado. Foi exatamente esse ponto aqui que foi 13h20 da manhã, né? 13h20 da manhã no gráfico de 15 minutos foi exatamente aqui, né? 13h20 da manhã, mais ou menos aqui, né? Era um ponto que era arriscado entrar naquele momento, né? Era um pouquinho arriscado. Então vamos ficar ligado aí nas dicas, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais. Eu dei algumas possíveis entradas no gráfico diário. A possibilidade, ele ainda tem mais perna aqui para andar, né? No gráfico diário. Ele pode vir até aqui, o 0,20, tá? No gráfico diário, ele pode vir até o 0,20, que é uma resistência forte. Mas antes dele bater lá, ele pode dar uma lateralizada aqui. E nesses pontos de lateralização, o mercado de criptomoeda é muito bacana, porque você consegue fazer 2, 3% com uma facilidade muito maior. Diferente do mercado de bolsa de valores, que para você fazer 1, 2% no dia no day trade é uma puta de uma dificuldade, né? E às vezes você acaba ganhando 1, 2%, mas no outro dia tu perde 1, 2%. No final do mês você ganha muito pouco, né? E no day trade aqui, no mercado de criptomoedas, você consegue ter uma margem de lucro maior, se arriscando menos, se você usar as estratégias corretas, tá bom? Se você quer ser assinante do meu canal, se você quer receber dicas em primeira mão, vai lá, clica, né? Deixa seu like, deixa seu comentário, dê uma força aí pro seu amigo, compartilha com seus amigos. E se você quer fazer parte do nosso grupo Platinum, quer ser um espartano, é a sua grande oportunidade. Eu vou pedir para alguém aqui da minha equipe deixar o link. E aí você pode se cadastrar nesse link e fazer sua compra do curso, tá bom? A gente se vê lá do outro lado, lá na nossa tropa de elite Platinum, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e aproveita o carnaval, tá? Até mais. Tchau, tchau.